Pega sua caneca, esquente o seu chá, sente na poltrona e vamos conversar. Chá com Livros está no ar. Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Chá com Livros aqui na Rádio Literária Mais, esse programa que sempre traz leitoras e escritoras para bater um papo falando de livros, de coisas interessantes, e é muito bom saber que você está aí do outro lado nos ouvindo. Então pega a sua xícara, a sua caneca, senta aí no sofá, vem bater esse papo com a gente, porque aqui no Chá com Livros a proposta é essa, que a gente possa conversar de forma descontraída sobre coisas agradáveis. E agora eu vou conversar com uma pessoa também, né, fez parte do desafio de microcontos da comunidade literária mais, ela é a Durce Alves, ela é uma escritora que escreve histórias que não pedem licença para existir, ela disse, viu, e que elas rasgam em silêncio. Então a gente vai conhecer aqui o trabalho da Durce Alves, e eu já vou colocar ela aqui no nosso palco. Oi, Durce, seja bem-vinda. Aqui é o nosso Chá com Livros, um prazer imenso te conhecer com você. Você é mulher do chá, do café, da água, do suco, de quê? Suco, café e água, chá não curto não. Muito bem. Eu já te apresentei aqui um pouquinho antes de você entrar, mas como é de costume aqui no Chá com Livros, eu sempre peço para as nossas convidadas falarem um pouquinho sobre si. Então, nesse momento, me fala quem é a Durce Alves, mulher, e quem é a Durce Alves, escritora. A Durce Alves começou na escrita como uma forma de dar voz a tudo aquilo que ficava guardado. E a Durce Alves, mulher, encontrou nos livros um abrigo, vamos se dizer, porque eu acredito que as palavras têm o poder de dar asas às pessoas. Muitas asas, com certeza. E aí me fala, você mora onde? Você é de onde? Sou de Alagoas, cheia de Alagoas. Estive em Alagoas em novembro do ano passado, na Bienal do Livro. Adorei a cidade, o estado, a Maceió, que foi onde eu fiquei, achei assim sensacional e pretendo voltar outras vezes, né? Somos do Nordeste, então nós duas estamos aqui em casa, que coisa boa. E aí, me fala sobre o que é que você já tem de literatura feita até agora, né? Você já tem contos, você já tem algum livro solo, o que você gosta de escrever? Então fala um pouquinho pra gente aí sobre essa sua trajetória. Eu comecei a escrever poesias. Eu costumo falar para as pessoas que eu venho da poesia. Eu iniciei em 2022 como um escape ali emocional, comecei a escrever, só que eu não tinha ideia de publicar, trazer ao mundo, eu deixava comigo. Em 2023, eu tive a ideia de publicar em um aplicativo. Cheguei a publicar alguns poemas com o título do meu primeiro livro, que está publicado, só que eu não achei que era o momento de eu continuar como escritora e acabei guardando aquele sonho para o momento certo. Mas com o passar dos anos, em 2025, ano passado, eu retornei aquele sonho com vontade mesmo de eu vou publicar o meu livro e não vou esperar o momento certo, porque o momento certo é você começar. Aí fiz isso. Continuei meu livro, escrevi novos poemas, alguns eu retirei os primeiros, e publiquei inicialmente, foi em abril de 2025, publiquei na Amazon, em e-book e na versão física. Eu vi umas chamadas de originais e eu tinha um sonho de ter um livro físico nas minhas mãos. E decidi colocar em avaliação, foi o que eu fiz. Aí, com o tempo, eu publiquei para a editora Libertinagem no primeiro livro. Ela viu como poderosa é, com as suas asas, uma coletânea de poemas, onde fala sobre se redescobrir sua voz, se permitir e dar voz àquilo que estava guardado. Em novembro do ano passado, eu estive lá na Bienal de Alagoas e lancei meu livro lá. Quando foi esse ano, eu comecei a escrever contos, e microcontos já publiquei em revistas no Instagram, e também em coletâneas
Atualmente mesmo eu já coloquei um novo conto para uma coletânea. E tem alguns contos, creio que seja 4 contos em coletâneas físicas, que vai ser lançado em breve. Alguns poemas e contos em revistas digitais. E também, esse ano está em pré-venda meu segundo livro, que é um romance dramático sobre contratos e convivência forçada. E semana passada estava em pré-venda Minha Estreia no Romance Gótico, que é o meu terceiro livro, que fala sobre um homem que é médico destinado à cura e à razão. Até que, contaminado por um vírus vampírico, ele perde tudo o que ele tinha ali. E a fera nasceu. Ele estava por 200 anos em busca da sua luz, com a certeza de que ela vai retornar. Mas o que resta de alguém que já perdeu a humanidade? E continua escrevendo contos, microcontos, poemas e narrativas intensas. Muito bacana. Então você já tem muita coisa, né? Já tem assim uma produção bem interessante, inclusive já tem aí livro solo, isso é muito importante. E a sua escrita sempre foi para esse lado, assim, né? Porque eu percebo que você tem muito essa meio suspense, assim, uma coisa meio fantástica também, né? Então a sua escrita sempre foi nessa vertente, ou você já escreveu assim outras coisas bem diferentes disso? Bom, eu costumo dizer que eu não me prendo a um gênero literário, porque meus projetos, alguns estão até aqui arquivados. Normalmente eles vão do gótico ao poema, da comédia romântica ao dark romance e a fantasia, ao drama. Sempre escrevo intercalando leve ao intenso, porque eu acredito que escrever aquilo que você tem vontade é melhor do que você só se perder a uma regra fixa e escrever só aquilo. E assim, a gente eu acho isso muito importante, porque eu acho que toda essa permissão que a gente tem hoje em dia para passear em diversos gêneros, ela é muito recente, porque isso veio muito da literatura independente, né? Então, assim, os escritores independentes, eles começaram a trazer isso de, hoje eu escrevo drama, amanhã eu quero escrever terror, hoje eu escrevo infantil, amanhã eu quero escrever erótico. Mas isso era uma coisa que há pouquíssimo tempo não era muito permitido, né? Então, assim, os escritores eram sempre publicados por grandes editoras, e aí eles tinham meio que ser fiéis a um gênero só. E aí eu fico muito, assim, feliz, porque a gente está mudando isso, porque às vezes você tem realmente vontade de escrever coisas diferentes, né? Você tem vontade de se aventurar ali em um monte de coisas. E às vezes surge essa inspiração e a gente só quer escrever. Então, essa coisa de ficar realmente presa a um gênero é bem complicado. Mas eu acho que todo escritor, ele acaba encontrando o seu estilo próprio, que é aquele tipo de texto que ele realmente se sente muito à vontade para escrever. Então, no meu caso, assim, geralmente quando eu vou escrever, eu percebo, já tem um drama ali. É uma coisa assim que já vem. O drama vem, assim, mesmo quando eu não quero, ele vem. E aí, embora eu escreva também poemas e infantil, uma série de outras coisas, mas o drama eu acho que ele é o mais forte em mim, né? E aí eu queria saber em você, de todas essas coisas que você escreve, qual é aquela coisa assim que você escreve que você diz, puxa, isso aqui eu escrevo com vontade? Romantasia. Recentemente, organizamos projetos futuramente que eu quero escrever e publicar, e cheguei à conclusão de que a romantasia abriga tudo aquilo que eu nasci para escrever. Porque eu gosto de escrever amor trágico que não salva, mas condena. Escrever personagens femininas, complexas, personagens ambíguos que buscam resolver ali um conflito. Tem o drama também, mas também tem todo aquele mundo com fantástico que eu gosto muito. Quando eu escrevi meu terceiro livro, Minha Fera, Minha Escuridão, que entrou em pré-venda semana passada, eu vi quanto eu gosto de escrever sobre temas sombrios, com vampiros, e aquele mundo fantástico, onde tem regras, só que aquele livro é mais aprofundado para um romance gótico. Mas eu vi que é aquele gênero que eu quero ficar, na romantasia, se fosse para escolher um só. Mas eu gosto também de explorar outros, porque eu acho legal transitar entre gêneros e fazer novas histórias. Inclusive, a romantasia está, assim, num momento muito bom, né? A gente vê
as redes sociais, assim, muitas indicações de romantasia, a galera jovem tá, assim, empolgadíssima com romantasia, então eu acho que esse é um momento ótimo para quem escreve romantasia realmente se aventurar aí, eu acho que dá bom nesse momento. E às vezes a gente tem que aproveitar exatamente esses momentos, né? É claro que todos os gêneros, eles são válidos em todo tempo, mas às vezes tem um gênero X ou Y que ele encontra essa fase de ficar no auge. Eu lembro que há pouquíssimo tempo a gente estava no auge das distopias, então assim, para quem escrevia distopia, estava muito bom. E eu acho que agora é o momento da romantasia, então você está aí num bom momento para lançar histórias, né? E aí já tem algum outro projeto, assim, que você já está fervilhando na cabeça, que você já tem aí ideias, né? Porque eu não sei se isso acontece com você, mas às vezes eu estou escrevendo um livro e enquanto eu estou escrevendo aquele livro já surge ideia para outro. Então eu precisaria ter 7 vidas para poder escrever todos os que me vem na cabeça, né? Mas você já tem, assim, outros projetos, outras coisas além desses aí, ou tá por enquanto só aí mesmo? Bom, eu me identifiquei com você. Porque antes de começar aqui, eu estava organizando meus projetos e vendo o quanto de livros eu tenho para escrever. Eu também precisei de 7 vidas, porque é números e a maioria é fantasia. Eu estava olhando assim, puxa, que vai anos para ser escrito todos. Eu já tenho sim, estou começando e organizando a escrita do meu 4º livro. Eu quero que seja um romance dramático com toques de fé e recomeço. E futuramente já vou iniciar na romantasia. Já estou com ideias aqui salva, tudo organizadinho. Muito bem. Eu tenho muita vontade de escrever também. Já tem uma história que está aqui desde o tempo que eu lancei um conto numa antologia, que era um conto de fantasia. Quando eu escrevi esse conto, eu disse, esse conto ele tem que virar um romance. Mas ainda não deu tempo de escrever essa fantasia, mas eu irei escrever um dia, eu prometo. Mas agora vamos falar de microcontos, Dulce. Como foi para você participar do desafio de microcontos da Literária Mais? Foi incrível, porque fez eu estar escrevendo todo dia, microcontos que eu não escrevo muito, mas com cada desafio eu me via motivada, foi uma motivação muito grande, todo dia escrever, tem aula lá, muito interessante. E você já conhecia os microcontos? Você já tinha escrito microconto alguma vez? Já tinha escrito alguns ano passado para uma página do Instagram. Uhum. E assim, de todos os 7 dias ali, aquelas imagens que a gente propunha, né? Teve alguma dessas imagens, dos contos, assim, que foi o seu preferido, que você achou mais interessante, que você gostou mais de escrever? Foi o da menina com a boneca. Aquele presentinho ali, que a menina segura, que eu vi. Eu disse, nossa, isso aqui é muito interessante. E tem uma proposta mais leve. E eu disse, não vou entregar algo leve nesse conto. Vou entregar algo que vai para suspense, pegada de terror, porque recentemente eu tinha começado a escrever contos de terror e microcontos de terror. Eu estava nessa atmosfera e eu vou escrever algo assim. Olha que legal. E interessante isso que você falou, porque aquela imagem, quando a gente propôs, nós tínhamos a perspectiva de que iriam chegar vários contos interessantes, alegres, assim, divertidos, porque a imagem, ela, né, dava margem para isso. Mas o surpreendente foi que a maioria dos contos que chegou não foram contos divertidos nem alegres. O pessoal pesou na mão pro lado do suspense, do terror, e eu disse, nossa, que mentes macabras, né, dessas autoras. Mas é interessante a gente ver que muitas vezes é algo que como a escrita ela é rica, né, assim, que como a inspiração chega na cabeça de cada autor, de como cada pessoa interpreta aquilo. Então, acho que isso é o bonito desse tipo de desafio, é ver que a partir de um mesmo tema, de uma mesma imagem, chegam para você contos, assim, os mais variados possíveis, né? Cada um faz a sua leitura ali. E teve alguma imagem que foi super difícil, que você olhou e disse assim, vixe Maria, essa aqui eu não vou conseguir pensar nada sobre ela, ou foi tudo de boa mesmo? Quase todos foram de boa, que deu uma certa dificuldade foi o do casal
de idosos ali no Parquinhos. Eu digo, nossa, como eu vou escrever algo assim tão alegre, nessa vibe, se eu tô aqui na atmosfera sombria, tudo que eu tô escrevendo aqui tá sombrio. Aí eu parei, refleti, para poder conseguir. Bacana. E aí eu vou aproveitar, então, para ler aqui para os nossos ouvintes o microconto, né, que você escreveu, que foi vencedor do nosso desafio. Eu acho que os leitores merecem conhecê-lo. O conto começa assim: Inocência. Seguro o brinquedo que ganhei do homem mau. Ele disse que só ganharia se fosse uma boa menina. Não obedeci e corri. Ele queria me dar doces. Perguntei por minha mãe. Não falei. Mamãe falou que não posso falar com estranhos. Ele veio atrás de mim, mas outro homem brigou com ele. Ele também era mau. Mas não tão ruim quanto o primeiro, que cheirava azedo. Esse agora me entregou isso. Ele chamou de invenção. Era para eu ligar o botão e acordar. Isso era só um pesadelo. Quando cheguei em casa, não encontrei mamãe. A chamo, ela não responde. Deve estar brincando de esconde-esconde. Solto o brinquedo no chão e começo a correr. Meu peito aperta, a casa está vazia e escura. Ela não está, apenas eu. Seguro o brinquedo no colo, as lágrimas molham minhas bochechas. Aperto o botão, como o homem mau falou. Pisco para ver o que vai acontecer. Mais lágrimas descem pelo meu rosto. Ele mentiu. Eu não acordei do pesadelo. E aí, mulher, fala um pouquinho sobre esse microconto, porque ele tem muitas camadas e muitas coisas aí. Então, faça aí o seu apanhado, como foi que surgiu essa ideia, de onde foi que você pensou nessa trama, nesses personagens, né? O que realmente significa toda essa simbologia que tem no conto. Então, agora a gente está curioso para saber sobre esse processo. Inicialmente surgiu a imagem e eu pensei em puxar por suspense com a pitadinha de terror. A personagem é uma garota que ganhou um brinquedo de um homem, mal como ela mesmo fala. E ela está ali na rua, sozinha, e vai para casa. Depois que esse homem deu esse brinquedo, ela disse que isso é só um sonho, que aquela realidade que ela viveu ali não era verdade. Só que quando ela chega em casa, a casa da mãe dela não está. E ela percebe que aquele brinquedo só foi um meio ilusório para ela não perceber a realidade do mundo adulto. Porque ela é uma criança e a inocência dela foi roubada junto com esse brinquedo. A atmosfera que eu tentei criar foi para trazer a realidade de muitas crianças que têm sua inocência roubada e as pessoas adultas tentam amenizar com algum objeto. Isso eu quis trazer para o conto uma versão assim que mais rápida e com uma linguagem mais sufocante. E cada pequena palavra ali vai dando um peso para tentar fazer a pessoa sentir o desespero da menina ao perceber que ela está sozinha e que o pesadelo dela é real. E acho que é exatamente isso que a gente sente enquanto a gente lê, sabe? O conto, ele traz pra gente esse clima de agonia, você fica assim meio que agoniado com aquela criança, né? Você fica com vontade de proteger, de dizer, ei, não escuta, não vai por aí, né? Então, assim, quando eu li esse conto, a sensação que ele me deu foi assim, essa agonia de querer ajudar aquela criança. E aí a gente vê que é um tema também muito bacana, porque a gente sabe da realidade de muitas crianças nos dias atuais, de quantas coisas, de crianças que estão aí sujeitas a todo tipo de agressão, de violência, às vezes, e muitas vezes também a realidade social, econômica, também tem uma série de coisas, assim, que quando você lê o conto, isso desperta na sua cabeça, né? E é um conto que ele tem essa coisa de mexer com o sentimento da gente. E eu queria saber se você pretende continuar escrevendo microcontos, se
Você gosta desse exercício? Porque a gente sabe que quando a gente escreve romances, né, a galera dos romances que gosta de escrever muito, às vezes o microconto ele é um desafio realmente grande, porque assim, no romance você pode falar ali à vontade, né? E no microconto não, você tem que ser realmente ali muito sucinto e não é só sucinto, você tem que ser estratégico também. Escolher as palavras, né? Escolher ali como que você vai contar aquela história. Então, para você que escreve também romances, o que que é mais fácil e o que que é mais difícil? É escrever um microconto ou romance? Eu acho que o mais difícil é escrever um romance, porque romance tem que aprofundar muito a trama e os personagens para não ficar raso. Porque romances rasos não prendem tanto o leitor. Já o microconto, sendo objetivas e incluindo frases e atmosfera densa, é bem mais simples de criar para mim, porque as minhas cenas são de impacto. Bacana, então, né? Então, eu acho que você é aquela escritora bem versátil que visita vários gêneros e vários estilos com facilidade, isso é muito bacana. Dá para produzir muita coisa legal a partir dessa sua habilidade. E aí, eu só te desejo, assim, muito sucesso realmente aí com todos os teus livros, com os projetos que ainda virão, com certeza virá muita coisa bacana aí. Mas eu queria agora fazer uma brincadeira que eu sempre faço com as minhas convidadas aqui, que é assim, eu vou te fazer uma pergunta e você me responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça, pode ser? Pode ser. Então, bora lá. Uma cor, Vermelho. uma palavra, Devoção. um sentimento, Amor. um desejo, Poder. um lugar, Castelo. um livro, Drácula. um escritor ou escritora Chá demais. e uma música. Darkside. Bacana. Me fala, Dulce, qual foi a importância de você participar desse desafio de microcontos? Foi grande importância porque foi um desafio muito bacana que eu conheci através da minha amiga, ela me indicou, eu disse, nossa, que bacana, eu não estava conhecendo. É uma iniciativa muito bom para nós escritores, tanto independentes quanto já publicados, porque aquele exercício diário, muita gente que escreve, às vezes deixa de escrever diariamente porque não acha que deve ser escrever além daquele livro. E esse desafio já nos coloca, além da zona de conforto, colocando desafios para exercitar nossa mente e criatividade. E eu sei que muita gente daqueles microcontos que ficaram incríveis, terá muitos livros também, porque teve muitas histórias ali que dá um livro todo aí. Verdade. Inclusive, conversando com outras autoras aqui já no Chacolin, descobri que algumas delas, inclusive, já começaram a escrever romances porque se empolgaram. E aí, para a gente encerrar, Dulce, eu quero que você traga agora para a gente a sua mensagem final aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, alguma coisa que eu esqueci de perguntar. Antes disso, me fala onde as pessoas podem encontrar o teu trabalho, onde as pessoas podem te acompanhar. Então, fala aí as tuas redes sociais, onde é que o pessoal te acha. Para me acompanhar no Instagram, Dulce Alves, autora, e no TikTok também, Dulce Alves, autora. Lá eu vou colocar bastidores, meus livros, divulgações, lançamentos, poemas também, que eu gosto de colocar poemas. E para conhecer meus livros publicados na editora Libertinagem, para conhecer o meu primeiro livro, no site dela. E na editora Doce Veneno, tanto no WhatsApp quanto no site, e tal, meus 2 lançamentos desse ano. Bacana. E agora sim, agora traga a sua mensagem final para quem está nos ouvindo. Bom, gostaria de agradecer, primeiramente. E eu escrevo para romper o silêncio, né, com a minha frase autoral, porque eu acredito que a escrita tem esse poder de dar voz às pessoas que já foram silenciadas. E que cada livro, cada página seja um voo, além do que você imaginou.
Muito bom, que mensagem bacana. Dulce, eu quero só te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter participado do desafio, por ter nos presenteado com a sua escrita e dizer que o Chá com Livros, a Literária Mais, fica aqui também de portas abertas para outras conversas, né? Quem sabe aí quando você tiver com o lançamento de seus livros, com outros projetos, vem aqui também para contar para a gente, para divulgar, compartilhar aqui conosco, será um imenso prazer. E para quem nos ouviu, para quem esteve com a gente até aqui, muito obrigada também. O Chá com Livros de hoje vai ficando por aqui, mas vocês já sabem que semana a gente está trazendo aqui um novo bate-papo. Então, até já, até o próximo programa.